O sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil, em suas partidas finais decisivas, apontou Flamengo como mandante no jogo de volta, o desejado jogo decisivo. E o Corinthians, assim, fará a primeira partida em seus domínios, no dia 12 do mês de outubro, na Neoquímica Arena, Itaquera, zona leste de São Paulo. Flamengo, portanto, recebe do Maracanã a equipe corintiana no dia 19 do próximo mês. Então repete-se assim a ordem de confrontos que acompanhamos recentemente quando os dois times que detêm as duas maiores torcidas do país se enfrentaram pela Copa Libertadores da América com duas vitórias rubro-negras. 2-0 como visitante em São Paulo e 1-0 depois no Rio de Janeiro, atuando diante de seu torcedor. Vamos falar de tudo isso nesse vídeo que tem o apoio do Speed. Speed é um novo Futebol Manager e você pode fazer o download do aplicativo acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Com o Speed você faz o seguinte, você tem um orçamento, você monta a sua equipe de acordo com esse orçamento e mostra os seus conhecimentos de futebol. Você pode, por exemplo, escalar o seu time para a Copa Libertadores, quando chegarmos à partida decisiva. Você pode escalar na Copa do Brasil, que é tema desse vídeo, no Campeonato Brasileiro, que volta no próximo meio de semana, nas ligas europeias. Então você escala o seu time, disputa com seus amigos, pode mostrar os seus conhecimentos, inclusive de futebol, escalando a sua equipe no Speed. E você também pode participar da nossa comunidade, a comunidade do Mauro César, que é a comunidade central sem apito. Isso mesmo, você acessa o outro link que está aqui embaixo, são dois links na descrição do vídeo. Um para o download do Speed e o outro para que você possa participar da comunidade e ali também conviver com outros participantes, disputando ali para ver quem é que conhece mais o assunto, quem é que domina o assunto, quem é que escala melhor a sua equipe do Speed. Então faça o download e participe do Speed, que é parceiro do youtube.com/Mauro César. Pois então, os dois técnicos trabalhando nesse período agora, sem todos os seus jogadores. Mas enquanto o Vitor Pereira do Corinthians não tem apenas o Balbuena, convocado para a seleção do Paraguai, o Flamengo está sem 6 atletas. 3 deles titulares, né? O uruguaio Arrascaeta, o brasileiro Pedro e o brasileiro Everton Ribeiro. E reservas, os chilenos Arturo Vidal, Eric Pulga e o uruguaio Varela. Então são 6 jogadores de fora, 3 são titulares. Obviamente esse período sem jogos do Brasileirão poderá ser muito mais interessante para o técnico português, que terá como trabalhar a equipe do Corinthians, fazer os ajustes apenas sem um titular, que é o Balbuena. Enquanto 3 homens importantes, os 2 meias, o goleador, o artilheiro do time, fundamental para o Dorival Júnior, não estarão à disposição do técnico, né? Ou seja, são baixas mais importantes. E opções importantes, como o Vidal, o próprio Varela, que ele poderia trabalhar durante esse período para uma eventualidade, ainda mais com o Rodinei demonstrando fragilidade defensiva no Fla-Flu do último final de semana com a derrota para o Fluminense por 2-1. Então é um período que não vai ser tão interessante para o Dorival como poderá ser para Vitor Pereira. Mas o mando de campo acabou sendo muito desfavorável para o Corinthians, porque para o Corinthians, na minha opinião, seria mais importante ainda fazer o segundo jogo em casa. Embora o Flamengo tenha conseguido bons resultados, venceu 5 dos seus últimos 6 jogos, 7 jogos, aliás, atuando fora de casa, né? O Flamengo conseguiu, ao longo desse período de 4 últimos anos, venceu 10 jogos de 12 contra o Corinthians, e 5 foram fora de casa, né? Teve um empate ainda com o Jorge Jesus, uma derrota recente com aquele gol contra do Rodinei, sob o comando do Dorival Júnior, mas venceu com o Renato, venceu com o Domenech, venceu com o Dorival, enfim, venceu aí o Corinthians em vários momentos nesse período, né, de 4 últimos anos, com uma supremacia muito grande do time carioca no confronto. Mas, embora sinta-se bem no estádio do Corinthians e consiga bons resultados, aliás, a maior goleada sofrida pelo Corinthians em seus domínios nesse estádio, em Itaquera, Neoquímica Arena, foi sofrida para o Flamengo naquele 5-1, né, sonoro 5-1. Então, apesar disso, para o Corinthians, me parece que seria muito importante garantir um resultado razoável no jogo de ida no Rio, um empate pelo menos, para poder tentar fazer valer o mando de campo dessa vez, contar com a sua torcida, como foi em jogos dessa Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio, que ele não conseguiu derrotar jogando fora de casa, e foi em campo nem neutro, foi mais corintiano do que do time carioca, porque foi em Londrina com total
ambiente corintiano, torcedores do Clube Paulista presentes ao estádio. Foi assim, não contra o Santos, que goleou 4-0, depois perdeu fora de casa e se classificou. Mas foi assim contra o Atlético Goianiense, quando perdeu por 2 gols e depois venceu por 4-1 em casa. E foi contra o Fluminense, quando perdia o jogo por 2-1, parecia próximo de tomar um terceiro gol, conseguiu arrumar um empate que caiu do céu no finalzinho da partida e depois venceu por 3-0 jogando em casa. Então, para o Corinthians, embora o Flamengo não tenha falhado quando joga em seu estádio, na Neoquímica Arena, acho que seria muito importante jogar fora, tentar um resultado que não fosse, mesmo que não fosse excelente, uma vitória, mas que fosse um empate, até derrota por um gol, e tentar mudar tudo dentro de casa com o apoio do seu torcedor. Não será possível. Então o Corinthians fica pressionado a fazer o resultado na primeira partida para não depender de, no Rio de Janeiro, mudar completamente a história, embora, claro, a gente sabe que sempre é possível e que o Corinthians agora é um time mais forte do que naquele confronto da Libertadores, porque já tem o Fausto Vera mais entrosado, a dupla de ataque definida aí, jogando cada vez melhor com o Roger Guedes ao lado do Yuri Alberto. O Fausto Vera entrou no time muito bem, o Renato Augusto não estava 100%, não pôde jogar na sua plenitude, só em pedaços dos jogos, e agora possivelmente poderá entrar de saída. Então o Corinthians deve estar mais forte. E o Flamengo vem também numa crescente aí nos jogos eliminatórios, sendo um time muito regular, conseguindo aí passar pelos seus adversários até com uma certa facilidade em alguns momentos. Então acho que o sorteio acabou sendo muito bom para o Flamengo, porque elimina a possibilidade do Corinthians tentar jogar todas as fichas em casa, como o próprio Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro. Quando perdeu por 2-1, estava 2-0 para o Galo em Belo Horizonte, o Lázaro, que já não joga mais no Flamengo, inclusive fez um gol, e aí o Flamengo consegue uma vitória por 2-0, jogando com muita autoridade na partida de volta diante do seu torcedor, naquele jogo do inferno, como falou ainda em Belo Horizonte o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. E também, depois, o Flamengo jogando em casa, foi muito bem nesse sistema de jogar fora, depois em casa. Contra o Corinthians, venceu 2-0 e administrou 1-0 na volta sem problemas. Contra o Vélez, em jogos de Libertadores, tá? Quando o Flamengo venceu por 4-0 na Argentina e depois também administrou e venceu por 2-1 jogando em seus domínios. E contra o próprio São Paulo, na Copa do Brasil, quando venceu fora por 3-1 e depois em casa ganhou o jogo por 1-0 sem muito sofrimento, administrando bem o resultado. Então o sorteio acho que foi melhor para o Flamengo, mas não é nada também tão decisivo assim, tão pesado assim. Agora, vamos observar agora a sequência de jogos que os dois times terão até o final dessa Copa do Brasil. O Flamengo ele volta a jogar na terça-feira, dia 28, contra o Fortaleza, lá no Ceará, no Estádio Castelão. Depois, no dia 1º, o Flamengo terá pela frente a equipe do Red Bull Bragantino jogando no Rio de Janeiro. No dia 5, o Internacional, também no Rio. Esse jogo é o jogo mais provável para o Dorival usar um time completo. É o jogo que tem, digamos assim, em tese, a maior possibilidade de o técnico escalar os 11 titulares. Depois o Cuiabá fora de casa, e aí vem o primeiro confronto com o Corinthians pela final da Copa do Brasil em São Paulo. Aí vem o Atlético Mineiro, esses dois jogos, Cuiabá e Atlético, certamente o Dorival vai escalar o time B. O jogo acontecerá no Maracanã contra o Galo. E depois a decisão, dia 19, contra o Corinthians, atuando no Rio de Janeiro. Então o Flamengo, antes do jogo contra o Corinthians fora, também jogará fora contra o Cuiabá. E depois joga no Rio, direto, fica no Rio, contra o Galo e contra o time corintiano. Já o Corinthians joga no dia 28 contra o Atlético Goianiense em casa, voltando aí do período de data FIFA. Dia 1º ele joga novamente em casa contra o Cuiabá. No dia 4 ele visita o Juventude, tem que ir até Caxias do Sul. Aí volta para jogar em casa contra o Atlético Paranaense, esse jogo certamente com time reserva. E aí pega o Flamengo no dia 12, ou seja, já estará em São Paulo quando enfrentar um último adversário antes da partida número 1 da final da Copa do Brasil. Aí vai jogar em Goiânia no dia 16, deve ser um time reserva, evidentemente, e aí continua fora de São Paulo, jogando contra o Flamengo no Rio de Janeiro no dia 19, ou seja, assim como o Flamengo terá que fazer antes do jogo de ida, fora de casa, um outro jogo pelo Brasileirão, também como visitante, o Corinthians passará pela mesma situação antes de enfrentar o Flamengo no jogo de volta, o segundo jogo final da Copa do Brasil 2022. Bem, esse vídeo tem um patrocínio do Speed, você já viu aí, o novo Futebol Manager que você deve baixar acessando o link aqui na descrição do vídeo. Você pode fazer parte da nossa comunidade, inclusive a comunidade Central Sem Apito. Participe do Speed, mostre os seus conhecimentos sobre futebol. E você viu passando ao longo desse comentário as artes convidando você para participar do nosso clube de membros. Teremos ainda em setembro a nossa live do mês com a participação dos membros do canal, live exclusiva dos membros. Temos também o nosso canal de cortes, faça inscrição, lá você encontra o melhor das nossas lives. O nosso curso online de jornalismo esportivo disponível para todos os interessados
na experiência aí, nossos quase 40 anos de profissão que compartilhamos nesse curso. Você também encontra nos links aqui na descrição o blog do Mauro César, onde escrevo diariamente sobre futebol, blog do Mauro César no UOL Esporte, e, claro, a Use 360. Você acessa o site Use 360 e você pode adquirir camisetas e também canecas do canal. Então acesse o Use 360, você pode apoiar o nosso trabalho e adquirir produtos bem legais com desconto utilizando o cupom MAURO. Quero alertar todos que nessa quarta-feira, às 7h30 da noite, teremos uma live muito importante sobre torcidas organizadas, as grandes torcidas do Rio de Janeiro banidas, a torcida única e a proibição de bandeiras em São Paulo. O delegado César Saad, da DRAD, que é a delegacia especializada em conflitos ligados ao esporte aqui em São Paulo, vai participar, assim como o Tobé, que é um torcedor que mantém um canal aqui no YouTube, que é o Papo Fuleiro, especializado em torcidas, e a gente vai debater todos esses assuntos a partir das 7h30 da noite na live dessa quarta-feira. E convido vocês então a participar. Valeu e saudações.